Evangelho de Marcos, no capítulo 5, a partir do versículo 21. Vou fazer a leitura do texto por completo aqui, mas o que vai ser o foco nosso hoje é essa mulher do fluxo de sangue. Uma palavra rápida, simples e objetiva que Deus trouxe ao meu coração. No versículo 21, então, diz assim, ó. E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponha as mãos, para que sare e viva. E foi com ele, e seguia-o uma grande multidão que o apertava. Então Jesus ele estava do outro lado, do mar da Galileia, e ele tinha feito um milagre maravilhoso na vida daquele jovem gadareno, aquele jovem que vivia nos sepulcros. Quando terminou aquele milagre, então ele subiu no barco, foi para o outro lado. Quando ele desceu ali, então um dos principais da sinagoga veio até ele. Então o que ele fez? Ele atendeu o pedido daquele homem. Ele estava se dirigindo até a casa dele. Tá, nós estamos vendo aqui, ó, foi com ele e seguia uma grande multidão que o apertava. Agora então que vai entrar na onde é o tópico da nossa mensagem aqui, ó. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Eu já ministrei algumas vezes sobre essa passagem, então aqui, ó, só para relembrar, essa mulher era uma pessoa que ela era uma pessoa bem financeiramente. Durante 12 anos, ela estava perdendo tudo que ela tinha. Ela vivia isolada, ela não podia sair de casa, porque ela estava tendo uma hemorragia, um fluxo de sangue que não cessava. Naquela época, uma pessoa desse jeito aqui, se ela saísse na rua por algum motivo, ela não podia se aproximar de ninguém, ela não podia entrar na casa de ninguém, ela não podia tocar em ninguém. O que ela tocava se tornava imundo, e quando ela estava na rua, se alguém aparecesse, ela tinha que parar e se identificar. Ela tinha que parar, levantar a mão e falar: eu estou imunda. Então, imagina comigo essa pessoa durante 12 anos, sem poder abraçar, sem poder conviver com a família, isolada dentro da casa dela. As únicas pessoas que iam até ela eram os médicos. Ela perdendo tudo que tinha, como está dizendo aqui, ó, e nada disso lhe aproveitando, antes indo a pior. Então ela gastava, ela pagava médico. Então vamos falar na linguagem de hoje. Ela ia no médico, pagava uma consulta, fazia exames, comprava medicamento, tomava e nada. Ao invés de melhorar, piorava. E não era um mês, 2 meses, são 12 anos. 12 anos. Mas olha aqui agora o versículo chave dessa mensagem que Deus trouxe ao meu coração. 27. Ouvindo falar de Jesus. Ouvindo falar de Jesus. Veio por detrás entre a multidão e tocou na sua vestimenta. Porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Olha só, o que fez essa pessoa mudar de atitude? O que fez com que ela tomasse uma atitude diferente? Aquilo que eu sempre digo: quando eu quero um resultado diferente, eu tenho que tomar uma atitude diferente. Se eu continuar tendo as mesmas atitudes, eu vou continuar obtendo os mesmos resultados, que é o que aconteceu com essa pessoa durante 12 anos. Qual que era a atitude dela? Chamava o médico, pagava ali o médico, tomava a medicação, piorava. Chamava outro médico, tomava a medicação, fazia os exames, piorava. E isso consecutivamente durante 12 anos. O que fez ela mudar de atitude? O que fez ela tomar outra atitude? O simples fato de ouvir falar de Jesus. O simples fato de alguém, usado pelo Espírito Santo, chegar até ela e falar: olha, se até hoje não está dando certo, você precisa tomar outra atitude. Você precisa procurar alguém que possa fazer algo por você. Eu imagino, eu fico
meditando nessa passagem, fico imaginando a reação dela. Mas quem pode me ajudar, quem estuda, quem é médico, que tem conhecimento da medicina, não está podendo fazer nada por mim, o que eu vou fazer? Então, não foi simplesmente alguém chegar e falar, procura Jesus que ele vai resolver sua situação. Quando diz aqui, eu ouvindo falar de Jesus, eu fui me aprofundar sobre esse assunto aqui. Então, uma pessoa cheia do Espírito Santo chegou e gastou um tempo com essa pessoa. Não simplesmente jogou palavras ao vento ali. Ela chegou e gastou um tempo com ela. Ela não se importou que se ela ficasse junto com essa pessoa, ela ia se tornar imunda também. Ela não se importou com isso daí. Ela não se importou com o que as pessoas iam falar. Simplesmente ela gastou um tempo dela com essa pessoa. E é isso que hoje está precisando na vida de muitas pessoas aí fora. Que a gente gaste tempo com as pessoas. Não é simplesmente a gente falar de Jesus assim, jogar palavras ao vento. Não, a gente precisa parar, gastar um tempo com as pessoas. A gente precisa parar, chamar a pessoa, senta aqui, vamos conversar. Convida, vamos tomar um sorvete, vem aqui, vamos tomar um café, né? E gastar tempo com as pessoas. Ela tomou a atitude que tinha que tomar porque ela ouviu falar de Jesus. Então alguém foi lá e pregou muito bem para ela, falou muito bem para ela aquilo que ela precisava ouvir. Por quê? Para ela tomar essa atitude, ela teve que vestir uma roupa diferente, ela teve que se esconder para ela poder se infiltrar no meio da multidão, porque ela podia ser presa. Se alguém identificasse ela aí no meio, ela ia ser presa, ela podia ser apedrejada, ela podia ser enforcada. Por quê? Quem ela tocasse enquanto ela entrava no meio da multidão ali se tornava imunda. Aí tinha todo um procedimento que eles tinham que fazer para se purificar. Então, para ela tomar essa atitude aqui, alguém falou para ela de Jesus, mas falou com profundidade, falou com constância, falou sabendo o que estava falando. Não foram simplesmente, Jesus te ama, ele pode mudar a sua vida. Não, a pessoa, vem cá, senta, vamos conversar. Gastou um tempo com a pessoa ali. Evangelizou muito bem a pessoa. Não foi simplesmente chegar de longe assim, se você procurar Jesus, ele muda a sua situação, viu? Olhando pela janela ali, falando de longe. Alguém teve que se dispor, não olhar para a circunstância, teve que se dispor, chegar perto dela, eu tenho algo para falar para você. Eu imagino ela falando, mas você chegar perto de mim, se eu tocar em você, se você tocar em mim, se você tocar em algum objeto aqui, você se torna imundo, não tem problema. Eu estou aqui para gastar um tempo com você, eu preciso falar de algo para você, de alguém que pode mudar a sua vida. E quem que tem profundidade para falar dessa forma de Jesus para outra pessoa? Quem teve a vida mudada por Jesus. Quem teve a vida mudada por Jesus aqui? Eu acredito que todos, né? Jesus mudou a minha vida, deu um 360 graus na minha vida. Minha vida, no meu casamento, nos meus relacionamentos com as pessoas, principalmente com minha esposa, com meus filhos. Eu acredito que todos nós que estamos aqui tivemos a vida transformada, mudada por Jesus, né? Então, quem que tem propriedade para chegar numa pessoa ali fora, que está passando uma situação como essa mulher passava, e falar de Jesus para ela? Nós que já tivemos a oportunidade de ter a vida transformada por Ele. Nós temos autoridade para falar de Jesus para uma pessoa aí fora, para qualquer que seja, como alguém falou para essa mulher aqui. Ele espera isso de mim, Ele espera isso de você. Amém? Quando diz aqui, então, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua vestimenta. Porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Então imagina só, ela tendo uma hemorragia durante 12 anos, sem parar, tudo que já tinham falado para ela, tudo que ela já tinha feito para acabar com essa situação, e nada surtia efeito. E ela gastando tudo que ela tinha, ela vendo todos os bens dela, todo o dinheiro que ela tinha, vazando ali pelo vão dos dedos, e nada daquilo mudando a vida dela. Para ela tomar essa atitude de entrar no meio da multidão, correndo todo o risco que ela estava correndo, é porque alguém falou muito bem falado de Jesus para ela. Amém? É a posição que nós ocupamos hoje. Nós temos autoridade de falar de Jesus, nós temos autoridade para usar o nome de Jesus. Nós somos muito bem preparados. De que forma? Através da palavra. E que outra forma?
Porque todos nós tivemos o toque de Jesus na nossa vida. Todos nós tivemos uma mudança de vida. Então, eu repito, todos nós temos autoridade e autorização dele para usar o nome dele para falar muito bem para as pessoas aí fora. Amém? Aí então o que ela fez? Ela se vestiu, ela se disfarçou ali para ninguém reconhecer. E imagina ela com 12 anos de hemorragia, fraqueza que ela não sentia, né? Se hoje, com toda a tecnologia que tem, uma pessoa que tem uma hemorragia desse jeito, ela fica anêmica, fica fraca. Imagina naquela época que não existia todos os recursos que tem hoje. Imagina as dificuldades que essa mulher passava, né? Que hoje uma pessoa que tem esse tipo de enfermidade, que tem uma hemorragia, ela leva uma vida normal. Ela sai, ela vai no mercado, ela vai na padaria, ela vai no açougue, ela vai no bar, ela vai em todos os lugares, ela vai na igreja. Ela tem uma vida social normal, apesar de carregar a enfermidade. E muitas pessoas que carregam uma enfermidade dessa, às vezes as pessoas nem sabem. Mas naquela época ela tinha que se identificar. E ela tinha que ser isolada, ela não podia conviver com pessoas. Então ela teve todo o cuidado do mundo, se disfarçou, entrou entre a multidão, mesmo sabendo que ela podia ser pega ali, ser morta. Mas no linguajar que se fala aí fora, né? O que mais que ela tinha a perder? Então para ela foi um tudo ou nada aqui. Só que para ela tomar essa atitude, eu torno a repetir, alguém gastou um tempo com ela. Um tempo precioso. Alguém falou muito bem falado do que Jesus podia fazer por ela, do que Jesus tinha feito por outras pessoas, né? Não foi simplesmente uma troca de palavras ali e fez ela tomar essa atitude. Então, fique com isso no seu coração e tenha sempre em mente, eu tenho essa autoridade, eu tenho essa autorização. Jesus me enviou para isso. Então, quando Ele colocar pessoas no seu caminho, para que você fale dele para ela, talvez você não saiba o que está acontecendo com a vida da pessoa. Talvez você não saiba o que está se passando no corpo dela, na mente, na alma daquela pessoa. Mas Deus sabe. Então, quando Ele prepara uma situação dessa, coloca a pessoa na sua frente, não tenha pressa. Ele nos levantou para isso, Ele nos chamou para isso. Amém? Gaste tempo. Mesmo que, de repente, você fala assim, nossa, mas agora eu não posso, agora eu estou atrasado. Não, gasta tempo com a pessoa. Deus preparou a oportunidade para você. Faça o que você tem que fazer. O resto, Deus vai resolver para você. Amém? Aí ela dizia, no 28, vou ler novamente. Porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. A maneira que ela ouviu falar de Jesus, olha a fé que acendeu no coração dessa mulher. Ela nem falou assim, se eu tocar nele, eu vou sarar. A fé que surgiu no coração dessa mulher foi tão grande, que ela pensou assim, se eu me lançar e tocar na orla da veste dele, eu creio que eu vou ser curado. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse, quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos, vês que a multidão te aperta e dizes, quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isso fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. Então, num primeiro momento, ela teve que ocultar das pessoas, né? O que estava acontecendo com ela? Ela teve que vestir uma roupa ali, se cobrir, para não ser reconhecida. Porque imagina comigo, durante 12 anos, ela sofrendo daquele jeito. Todo mundo que morava ali, toda a cidade ali, sabia do caso dela, já que ela tinha que se identificar, né? Então, todo mundo sabia. Então, olha o tamanho do risco que ela correu. Só que o que ela fez? Foi lá, se infiltrou em meio à multidão, foi vencendo ali os obstáculos, né? A multidão apertava Jesus, estava todo mundo ali ao redor dele, fechando ali o círculo. Então ela foi, ela tocou em muita gente. Então agora quando fala temendo e tremendo, então quando Jesus questionou quem foi que tinha tocado nas vestes dele,
ela temendo e tremendo, ela falou toda a verdade. Por quê? É agora. Agora eu vou ter que falar, vou ter que abrir meu coração aqui, e eu posso ser condenada, eu posso ser presa, eu posso ser morta. Então, apesar de todo o risco que ela correu, olha o tamanho da fé que acendeu no coração dessa pessoa. Depois desses 12 anos de separação, né, de estar excluída da sociedade, de estar lá dentro da casa dela e vendo tudo que ela tinha se perder por causa de uma enfermidade. Ela simplesmente foi até Jesus, tocou nas vestes dele, e olha o que aconteceu, e logo se secou a fonte do seu sangue. Então, da maneira que ela ouviu falar de Jesus, com a propriedade que ela ouviu falar de Jesus, a fé que acendeu no coração dela foi tão grande, que aquilo que ela colocou no coração aconteceu. Se eu tocar nas vestes dele, eu vou ser curada. Ela chegou lá, tocou nas vestes de Jesus, o que aconteceu? Ela foi curada. Amém? Então, Jesus sabia? Lógico que ele sabia. Ele estava passando por ali, ele sabia. Mas por que que ele questionou? Por que que ele fez ela falar? Ó. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? Como eu estava dizendo, ele sabia, né? Pela lei da época, vamos dizer assim, o que seria a lógica aqui? Ela tocou nas vestes dele, ele sentiu que o poder de cura, a virtude saiu dele, curou aquela mulher. Ele poderia muito bem continuar seguindo o caminho dele ali, sabendo o que tinha acontecido, e procurar essa pessoa depois, né? Ele poderia encontrá-la depois. Mas ele questionou no meio da multidão. Por quê? Jesus veio aqui para mudar a história desse mundo, para mudar situações. Assim como ele mudou a história dessa mulher, ele mudou a história do Bartimeu, ele mudou a história da filha do Jairo. Ele ressuscitou a menina, que não vem ao caso hoje aqui, que não faz parte da mensagem de hoje, né? Ele fez coxo andar, ele fez mudo falar. Então ele veio para cá para mudar a história da humanidade. Tanto que ele foi para a cruz, como nós falamos aqui no domingo passado, ele foi para a cruz para pagar o preço que era para mim e para você pagar. Ele não veio aqui para dar uma ajeitada na situação de ninguém, ele veio aqui para mudar a história de todos nós. Assim como um dia ele chegou na minha vida e mudou a minha história, e continua trabalhando na minha vida, continua mudando, e eu creio que o dia que ele terminar a obra, que ele falar, está pronto, é o dia que ele vai chamar a minha senha para me tirar daqui. Porque assim é com todos nós, porque o dia que está pronto, se ficar aqui estraga, então ele recolhe. Então ele trabalha na minha vida, na sua vida, até o dia do nosso último suspiro, ele vai continuar trabalhando. Mas, se lembrar da onde ele me tirou, como eu era, quem eu sou hoje, ele já fez uma obra gigantesca, mas ele continua me aperfeiçoando, até o dia que ele me chamar. Então, como eu estava dizendo, ele não veio para cá para ajeitar a situação de ninguém, para dar uma melhoradinha, para dar um jeito. Ele veio aqui para mudar. E ele quer mudar a história de todos nós, ele quer mudar a história de todas as pessoas que estão no mundo aí fora, que não ouviram falar do amor dele ainda. Então, como eu estava dizendo, o que Deus trouxe ao meu coração para hoje, o jeito que alguém falou para essa mulher, aqui não está descrevendo, mas está escrito assim, ó, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua vestimenta. Se a gente não parar para meditar sobre isso aqui, né? O texto é curtinho, a gente pensa assim, ela ouviu falar de Jesus, se trocou, foi por trás, entre a multidão, tocou na veste dele, o milagre aconteceu, pronto. Mas para meditar nisso daqui, para você ver a grandeza disso aqui, desse ato de ouvir falar de Jesus. Então, se ela ouviu falar, porque alguém foi lá falar, e esse alguém estava muito bem preparado para fazer com que ela, no momento seguinte de ouvir falar de Jesus, tomasse a atitude que ela tomou. Então, o que Deus trouxe ao meu coração foi isso. Às vezes a gente ouve falar de Jesus todas as vezes. Nós estamos ouvindo falar de Jesus aqui hoje. Você coloca uma ministração no seu celular, você está ouvindo falar de Jesus, né? Você abre a Bíblia na sua casa, Ele mesmo está falando com você, né? Mas às vezes a gente espera muito, como eu falei a semana passada. Eu estava ministrando, eu falei, às vezes a gente dorme
no momento que é para orar e no momento que é para agir, depois a gente vai orar. Então, o que aconteceu aqui? Depois que ela ouviu falar de Jesus, ela tomou a atitude que ela tinha que tomar. Então, às vezes a gente espera demais. Às vezes a gente ora, pede para Deus, coloca a situação diante de Deus, mas a gente demora muito tempo para agir. A gente fica de braços cruzados esperando as coisas acontecer, né? Olhando, deixa como está para me ver como fica, vou ver primeiro o que vai acontecer durante essa semana, depois eu vou ver o que eu vou fazer. Não, quando Deus Ele dá a palavra, a gente tem que agir imediatamente. Amém? Olha só o que diz aqui, ó. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão, tocou na sua vestimenta, porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Então nós não estamos vendo aqui que está escrito assim, ó, ouvindo falar de Jesus, ela esperou para ver o resultado da outra consulta, do outro medicamento, esperou uma semana para ver. Não, imediatamente ela fez o que tinha que fazer. Só que o que causou isso? A pessoa que falou para ela de Jesus estava muito bem preparada, muito bem instruída, sabia o que estava fazendo. Se Deus preparar uma situação dessa para mim hoje, para cada um aqui, nós estamos preparados para conversar com uma pessoa que estiver passando uma dificuldade desse tamanho que essa mulher passava? Nós estamos preparados para falar de Jesus para ela de uma forma tão bem falado que ela tome atitude no momento seguinte? Você se sente preparado para isso? Eu confesso para os irmãos que eu meditando sobre isso, em determinada situação eu me vejo muito bem preparado, em outra situação eu sei que eu tenho que me preparar mais. Assim como eu estava falando, Ele vai continuar trabalhando na minha vida, na sua vida, até o último dia da nossa vida, até no momento do último suspiro, né? Só que nós temos que fazer a nossa parte e trabalhar também para isso. Como que eu vou estar muito bem preparado para falar de Jesus para as pessoas? Buscando aqui, ó, buscando conhecimento, buscando a comunhão com Ele diariamente, né? Estudando a Bíblia, estudando materiais que tem a ver com a Bíblia. Eu tenho que buscar conhecimento, eu tenho que cavar. Deus me traz uma palavra aqui, eu tenho que cavar, eu tenho que procurar mais conhecimento a respeito daquilo. Para quê? Para que eu fique cada vez mais preparado, né? Para na hora que Deus preparar uma situação, uma oportunidade, tenha na minha mente, no meu coração, o que falar para a pessoa. Eu vou até lembrar de uma situação aqui, que isso me veio agora no coração. O Alex e a Ana estão aqui, eles vão lembrar. Na noite que eles foram ficar noivos, vocês lembram? O que aconteceu? Eles foram ficar noivos, nós fomos jantar numa churrascaria, eu, a Sueli, a Ana, ele, a irmã dele, o namorado dela, né? Depois que nós jantamos, nós saímos dali, a gente estava no estacionamento, antes de vir embora, conversando ali, e eu estava conversando com o pai e a mãe dele, eu e a Sueli conversando com o pai e a mãe do Alex. E começamos a conversar ali, e eu estava falando sobre um assunto da Bíblia com ele, que eu não me recordo qual que era, e tinha um rapaz de moto, uns 30 metros da gente, né? Ele estava esperando uma das pessoas que trabalhava na churrascaria, que era a namorada dele, sair, e ele começou a uns 30 metros de distância a prestar atenção na maneira que a gente estava conversando ali, no que nós estávamos falando. Quando a moça saiu, ela montou na garupa da moto, o que ele fez? Ele veio até onde a gente estava ali, e ele chegou e abordou a gente assim: vocês são evangélicos? Aí eu falei assim, sim. Ele falou, eu queria pedir oração, eu não lembro por quem que foi, não sei se eles lembram. Ele pediu oração por causa de uma situação, uma pessoa lá, eu não sei o que estava acontecendo. E eu dei uma palavra para ele, e eles saíram dali de moto, foram embora, e até o pai do Alex no dia até ficou assim, espantado, mas como que ele estava ouvindo o que a gente estava falando? Como que ele chegou aqui já nessa certeza de pedir oração? É a diferença que a gente tem que mostrar. Eu não estou falando isso para me gabar, não, longe de mim isso. Eu sou servo de Deus, eu quero que Ele use eu e todos cada vez mais. Mas, eu repito, não estou falando isso para me gabar, mas porque Ele viu uma diferença. Amém? Ele viu que tinha algo diferente ali.
Então ele veio até a gente ali e pediu oração. Só ele chegou, ele falou, vocês são evangélicos? Sim. Simplesmente eu respondi sim. Tá, aí ele falou o que estava acontecendo, falou da pessoa, pediu que a gente orasse por ela, deu o nome da pessoa, conforme eu estou falando, está vindo na mente. Ele deu o nome da pessoa, falou até o problema, não vou citar o que era. Mas por que ele fez isso? Porque ele olhou e ele viu uma diferença. Então, isso tem que acontecer com a gente em todo lugar que a gente está. As pessoas têm que olhar para a gente, tem que ver uma diferença. Se as pessoas olhar para a gente e não ver diferença nenhuma e passar desapercebido, a gente tem que melhorar. Amém? A própria Bíblia diz, aí então vereis a diferença de quem serve a Deus e quem não serve. De uma forma ou de outra, no modo de falar, no modo de agir, as pessoas têm que ver uma diferença em nós. Amém? E foi isso que aconteceu. Uma pessoa que estava bem preparada chegou e falou para essa mulher, evangelizou ela. Fez ela tomar a atitude que ela tomou. Ela esqueceu, por um momento ela deixou de lado. Alguém pode me reconhecer, eles vão me prender, eles vão me matar, eles vão me apedrejar. Ela falou, não, eu não tenho mais nada a perder, eu vou deixar isso de lado, eu vou fazer o que tenho que fazer. Então, para ela tomar essa atitude, vencer esse medo, vencer tudo isso, é porque quem falou de Jesus para ela estava preparado. Amém? Então, você se sente preparado? Se não se sente, tem que se preparar. E se sente, tem que se preparar mais ainda. Porque a gente não sabe qual o dia, qual a hora, qual que é o momento que Deus vai trazer alguém até a gente para que a gente fale de Jesus para ela. Amém? Então, se você não se sente preparado, se prepare. Se você se sente preparado, prepare-se mais ainda. Porque aquilo é quem mais é dado, mais será cobrado. Então, dependendo da qualificação minha, Deus vai me usar dentro daquilo que eu estou preparado, né? Então, eu quero me preparar, eu quero cada vez melhorar mais. Então, o dia que a gente falar assim, não, já está bom, não preciso mais ler a Bíblia, já está bom, se Deus... Não, aí está com defeito, está com problema. Tem que voltar atrás, ver onde que tropeçou e começar de novo. A gente tem que buscar o conhecimento dia após dia, cada dia mais. Amém? Buscar o conhecimento, buscar, cavar, extrair o máximo que a gente puder daqui. Porque a gente não sabe o dia, a hora que Deus vai precisar usar a gente ali. Assim como Ele usou uma pessoa aqui, ó, para falar o que tinha que ser falado para essa mulher, para fazer ela tomar a atitude que ela tomou. Amém? Os irmãos entenderam? O que Deus trouxe ao meu coração para hoje foi isso. Eu li aqui a passagem, o começo, onde fala da filha do Jairo. Um pouco mais adiante, volta a falar dela aqui, mas não era o nosso foco hoje. É para outra ministração. Aquilo que Deus falou forte comigo durante toda essa semana aqui, ó, sobre isso. A pessoa que foi falar de Jesus para essa mulher, ela estava muito bem preparada. É assim que nós temos que estar. Todo dia. Amém? Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, meu Deus, assim como o Senhor tem falado comigo durante toda essa semana, trabalhando, meu Deus, essa mensagem no meu coração, tratando comigo, Senhor, eu te pedi que o Senhor trouxesse essa mensagem de uma maneira clara e objetiva. Eu creio, meu Deus, que da maneira que foi falado aqui, não tem como não entender. Então, em nome de Jesus, Senhor, eu peço agora, aquilo que o Senhor tem preparado para cada um em particular, que não cabe ser colocado em público, ser posto na minha boca aqui. O Senhor quer falar, meu Deus, no coração desse meu irmão, dessa minha irmã. Meu Deus, em nome de Jesus, hoje ainda, antes do repouso do sono, quando ela for orar, quando ela for buscar, Senhor, que ela estiver meditando, abre para ela, Senhor, a parte dessa mensagem que toca somente para ela, Pai, em nome de Jesus, para que Teu nome seja glorificado. Senhor, nós Te louvamos e Te agradecemos, Senhor, por mais este momento na Tua presença, por essa palavra que o Senhor nos trouxe, esse alerta, meu Deus, que o Senhor nos trouxe nessa noite, que nós devemos nos preparar ainda mais, Senhor, para que no momento que for necessário que o Senhor use a cada um de nós, que estejamos prontos e preparados para a honra e a glória do Teu nome. Senhor, nós oramos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém?